cuidando daquilo que era do seu pai, a sua herança. Mas os seus irmãos eram homens preparados para a guerra, homens que estavam ali a posto, poderia ser capitão, poderia ser alguém que pudesse reinar no lugar de Saul. Mas Deus, ele confunde. Ele faz coisas que a gente não entendemos, nem compreendemos. É por isso que Jó diz: sabes tu como Deus trabalha? Quem entende o trabalhar de Deus? Quem entende a maneira de Deus trabalhar? E quando a gente começamos a observar o livro de Jonas, a gente vê a complexidade de alguém que perdeu seus pais naquele mesmo lugar que Jonas foi enviado. Jonas foi instruído por Deus para ir pregoar o arrependimento para aquela nação, de uma nação perversa, mal. Mas vemos que quando Jonas, porém, ele se levanta para fugir da presença de Deus, para Tarso, descendo a Jopes, e achou ali um navio que ia para Tarso, pagou a sua passagem, achando que poderia fugir da sua responsabilidade. Quando Deus quer, ninguém impede o trabalhar de Deus. Quando Deus ele ordena, faça aquilo que Deus lhe ordenou a fazer. Não queira se contentar com Deus. Não querer desagradar a Deus, porque as consequências vêm imediata sobre nossas vidas. Quando Deus quer, faça a obra de Deus. Mas possamos dizer que não temos capacidade, que não sabemos, mas quem chamou, quem lhe escolheu, quem está lhe preparando, quem está lhe ensinando, é Deus. Mas Jonas desceu ao porão. Deus queria que Jonas fosse para Nínive, mas Jonas vai para Tarso. Quantas vezes Deus diz: pregue a minha palavra, fale que eu sou. Mas muitas vezes eu não vou não. Coloca a desculpa: eu tenho vergonha, eu não tenho capacidade, eu não sei. Deus não procura simplesmente pessoas que têm capacidade. Deus ele escolhe a quem ele quer chamar. Ou se tinha capacidade ou não tem capacidade. Mas é você que Deus quer. Não seja um Jonas. Não fuja daquilo que Deus tem lhe colocado na sua vida para você fazer. Aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus usou alguém. Mas faça a obra de Deus. Veja que Jonas, a situação que Jonas criou, será que você não consegue entender, compreender? Tantas coisas acontecem ao contrário. Tantas coisas acontecem que você começa a ver a situação, mas não quer entender aquilo que Deus tem lhe revelado, aquilo que Deus tem lhe chamado, aquilo que Deus tem usado alguém para fazer. Será que nós aguentamos o aperto de Deus?
Será que você aguenta o aperto de Deus na sua vida? Até quando? Até quando você vai ficar assim? Até quando você vai querer lutar contra Deus? Lembre, Deus pode preparar outra pessoa para fazer esta obra. Deus pode preparar alguém, porque ninguém é insubstituível. Mas tem momento que Deus diz, eu quero você. Mas tem momento que tudo tem o seu tempo determinado. Mas Jonas, Deus permitiu que Jonas comprasse a passagem. Deus permitiu que Jonas fosse lá para Jopso, descesse para o porão, foi dormir, descansar, achando que Deus não estava vendo. Que mentalidade, que cegueira espiritual de Jonas. E quando aquele navio começa a chegar a um campo aberto, Deus começa agora a provocar uma tempestade, um vendaval forte. Daquela experiência daqueles marinheiros, daquele capitão daquele navio, eles começam a perceber que não era normal aquilo. Pelas suas experiências, eles já enfrentaram muitas tempestades, muitos vendaval, por causa de por causa que alguém desobedece a Deus, não quer escutar. Muitos pagam as consequências. E a gente vê que quando aquele capitão daquele navio, vendo aquela tempestade, aquele vendaval, ele, pela sua experiência, começa a deixar o navio mais leve, joga todas as bagagens, joga tudo que fosse de pesado, para que o navio não viesse a afundar, a sofrer consequência. Mas quando um marinheiro simples desce ao porão para ver se tem coisas para jogar no alto mar, encontra alguém ali dormindo, cocheando. E quando ele acorda a Jonas, aleluia. Quantas vezes você não vai dar ouvido? Até quando você não vai escutar? Até quando você vai querer lutar contra Deus? Até quando? Mas nós vemos que quando aquele marinheiro leva Jonas, ele começa a revelar, e alguém pergunta de onde ele era, quem ele era, e ele revela que era hebreu. Aqueles homens sabiam que os hebreus, o seu Deus, era um Deus todo-poderoso, eles temiam.
Tão provável foi que quando jogaram a sorte para ver quem seria oferecido ao Deus, foi Jona. Deus fez a sorte cair em Jona. Mas eles temeram, eles disseram, mas não vamos fazer isso, porque o Deus dele pode se irar com a gente. Mas tudo o que estava acontecendo foi por causa dele. É um Jona que está em nossas vidas. É não querer fazer, muitas vezes, o que Deus quer. É não falar aquilo que Deus quer que a gente fale. Mas para pegar prestígio, fama, mudamos o holograma de Deus, o projeto de Deus, aquilo que Deus tem colocado na nossa boca para falar. Mas queremos muitas vezes massagear o ego, o eu. Mas muitas vezes Deus quer nos usar para orientar, para trazer uma palavra de conceito e de conserto. A gente vê as pregações hoje, o que são as pregações hoje. Não há mais o conceito de Deus, a orientação espiritual. Hoje os cultos, as pregações é tome lá, receba lá. Mas muitas vezes Deus quer falar com a gente de uma maneira muito árdua. É como um filho que muitas vezes desobedece o pai. E o pai está ali para repreender. Ele não vai deixar seu filho fazer o que ele quer. Porque se ele deixar o filho fazer o que ele quer, o filho é capaz de pegar o pai e dar uma tapa no pai. Mas o filho, ele tem que ter caráter, tem que estar com a rédea na mão, para que não fuja do seu controle, da sua mão, para que o filho possa entender que o pai é quem manda, a mãe é quem manda. Não é os filhos, porque hoje a gente vê os filhos é que estão mandando nos pais, é que estão fazendo de todo jeito com os pais, qualquer maneira, pede aquilo, o pai vai dar, pede aquilo, o pai dá. Mas muitas vezes nunca saber dizer não, não, não. Mas é o que está acontecendo nos dias de hoje. Deus queria que Jona fosse para Nínive. Mas a rédea está na mão de Deus. O controle está na mão de Deus. Não era na mão de Jona para ele fazer o que ele queria, como queria. Ah, eu só vou para lá, eu só vou para ali. Mas era para Jona levar a mensagem de arrependimento, para aqueles povos se converter. Deus conhecia o coração daquele povo, apesar de ser perverso, mas a palavra de Deus, aleluia, ela tem poder. Ela quebra a pedra. Ela transforma o homem, mais duro que seja. Para alguém possa dizer da sua parentela, ele não vai se salvar. É difícil acontecer, mas eu quero dizer, para Deus nada é impossível. Não existe coração de pedra que Deus não possa quebrar. Quem era Saulo? Um homem sanguinário, perseguidor, mau, a sua fama corria e as pessoas temiam apenas só pelo seu nome. Mas Deus marcou encontro. Deus quebrantou Saulo de Tarso e fez cair do cavalo. E o que foi que ele disse? Eu sou Saulo? Não. Quem és tu, Senhor? Oh, aleluia. Deus quebra. Deus quebra coração de pedra. Deus muda o caráter do homem e da mulher.
Aquilo que é impossível aos seus olhos acontecer, Deus faz tornar possível. Mas tome a direção de Deus, não temas. Deixa Deus te usar, deixa Deus, aleluia, te posicionar para levar sua palavra, porque para Deus nada é impossível. Jonas tentou fugir da presença de Deus, mas era Jonas, é você que Deus quer te usar como autoridade de Deus para levar esta palavra de salvação. Deus quer te usar nos presídios. Deus quer te usar aí nos hospitais. Deus quer te usar você aí na sua rua. Deus quer te usar você. Não seja o covarde. Não seja Jonas, fujão. Deus não te salvou simplesmente para você estar aí na sua residência, no seu trabalho, no seu lazer, não. Quantos que estão vivendo a sua vida de lazer estão esquecendo com compromisso? Mas o barco, Deus vai mandar a tempestade. Deus vai levantar o vento e o mar forte para você se levantar do seu conformismo. Da sua vida de conforto. Esse ar-condicionado, seu carro de luxo. Sua vida de luxo, Deus vai mover as pedras. Há uma missão para a gente. Deus nos posicionou para levá-lo. Este evangelho que Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. É transformação, é libertação. Mas tem pessoas que têm vergonha de carregar uma Bíblia até no seu próprio trabalho, na rua, aonde você mora, o seu país tem liberdade. Nós temos liberdade de pronunciarmos, de dizer que Deus é grande. Mas quem sabe que seu caráter no seu trabalho lhe acuse a sua vida de dizer que você não é crente. Não é um cristão digno de pronunciar este nome, de dizer Jesus, Jesus. Por isso que muitas pessoas não abrem a boca. Por causa da vida que não conduz como o cristão dentro do trabalho, o cristão dentro da sociedade, nas ruas. Mas que as nossas vidas sejam poupadas, as nossas vidas sejam íntegras diante de Deus, diante da sociedade que a gente vive. Porque temos esta responsabilidade de dar testemunho, de falar, aleluia, de Jesus. Não foi à toa que Salomão descreve e diz, se meu povo que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se converter, de quê? Dos seus maus caminhos. Os crentes hoje são mais radical, mais social. Os cultos light, tudo gospel, tudo mudado, mas Jesus não mudou não, a palavra de Deus não mudou não, ela continua sendo a mesma palavra que Paulo pregou, que João Batista pregou, arrependei, raça de vibra. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mas hoje a pregação é ao carro, é a chave. Mas o evangelho é o mesmo. É de transformação, é libertação. Jonas quis fugir disso.
Quantos querem fugir disso porque seu caráter não conduz com o que está escrito na palavra? Se Jesus cobrar, se Jesus pedir conta, será que a gente está preparado para entrar nas portas do céu? Se o meu caráter não conduz de pregar a palavra de Deus, de levar as palavras para aqueles que estão presos, para aqueles que estão se drogando, para aqueles que estão nos hospitais, na maternidade, nas ruas, nas praças, nos ônibus, no metrô, no lugar onde eu trabalho. Como é que eu vou entrar nas portas celestiais? Se nem minha própria vida serve de pregação. Porque tem momento que a gente não precisa abrir a boca. Porque alguém vai ver, vai dizer, aquele ali é diferente. Aquela ali é diferente, ali é crente. Veja como é diferente o modo de agir, o modo de falar, o modo de vestir. Mas tem pessoas que parecem mais... Tá mais não cobre. É social. Mas se Jesus voltar, mas ele só quer o coração. Eu acho que ele é cardiologista. Ele vai ver se meu coração tá funcionando, tá bombeando sangue. Meu irmão, o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo, se não me engano, 17. Deus quer alma, corpo e espírito, que tudo seja repreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só o coração, aquilo que bombeia, o sangue, leva para os nossos cérebros oxigênio, para nós respirar, para os nossos organismos funcionar, os rins, o pâncreas, e os demais organismos que nosso corpo tem. Não é isso não, meu irmão. Não é esse coração não. Todo o nosso corpo tem que ser santificado para Deus. Não é um corpo de modelo, não é um corpo de atleta, não é um corpo, aleluia, para as pessoas verem, se admirar, que nós não somos manequim de loja, não. Somos servo do Deus Altíssimo. A responsabilidade está sobre nós. Quando alguém começa a dizer, os crentes ali, isso não cai só sobre a sua vida, não. Se caísse só sobre a sua vida, mas cai todos sobre nós. Todos nós somos responsabilidade, porque somos um corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. A Jonas fugiu, deixou para viver sua vida de lazer, fugir aqui da presença de Deus, porque Deus não vai me ver. Que mentalidade difícil de se entender. Mas nós observamos que quando Deus começa a permitir a tempestade, o vendaval, a situação ser criada de uma forma tão difícil para aqueles povos. E Jonas declara quem ele era. E ele manda que jogasse no mar. E com tremor que aqueles homens estavam com medo, que viesse a rebordosa de Deus. Mas foi Deus que permitiu para que eles fizessem isso.
por causa da desobediência de Jonas. Você está pronto para passar por esse processo? Então não desobedeça ao teu Senhor, mas escute a voz do teu Pai, do teu Senhor que Ele lhe chamou. E quando joga Jonas naquele mar, Deus prepara uma baleia. Deus prepara um transporte para Jonas. Não foi tão confortável, mas Deus preparou o transporte. O submarino de Deus. Antes que os homens viessem arquitetar submarino, Deus já fez o submarino pronto para Jonas. Estava lá Jonas no ventre do peixe, no submarino de Deus, respirando, com saúde, com vida, falando, orando, vendo as suas consequências. Que coisa maravilhosa, né? O submarino de Deus. Não aconteceu nada com Jonas, não teve nenhuma consequência, nada, mas tinha lá oxigênio para Jonas. Jonas estava lá se arrependendo. Do ventre do peixe, Jonas começa a clamar a Deus. E começa a pedir perdão pelas consequências, pelas as atitudes que ele tomou.